Hoje celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Ela foi esposa do rei Luís IV, teve 3 filhos e depois de viúva, inscreveu-se na Ordem Terceira de São Francisco e dedicou a sua vida à oração, à penitência e à caridade. Com o dinheiro que possuía, fundou um hospital onde ela mesma cuidava dos doentes. Essa santa, aí do começo do século XIII, é um grande modelo de mãe, de esposa, de leiga, que dedicou a sua vida, primeiro à sua família e depois também, como eu disse, à oração, à penitência e às obras de misericórdia, a caridade para com o próximo, especialmente para com os pobres, os doentes, os aflitos. Nós temos lido o primeiro e o segundo livros dos Macabeus, a resistência dos judeus àquela dominação cultural promovida por Antíoco IV Epífanes. E hoje nós ouvimos a história de uma mãe e 7 filhos que, para não desobedecerem à lei de Deus, para se manterem fiéis, perdem a vida, assim como ontem nós ouvimos também a história de Eleazar. E esses mártires judeus, embora sejam lá do Antigo Testamento, mas são para nós exemplo de coragem, de fortaleza, de obediência a Deus. Imaginemos uma mãe que encoraja os seus 7 filhos a não obedecerem à ordem do rei, mesmo sabendo que eles perderiam a vida. Essa mãe que vai assistindo seus 7 filhos sendo trucidados, sendo mortos, e ela os encoraja por causa da fé na ressurreição, dizendo para eles: nós nos encontraremos de novo, vocês serão devolvidos a mim no tempo da misericórdia, no dia da ressurreição. No Evangelho, Jesus está próximo de Jerusalém. São Lucas enfatiza isso antes e depois de contar a parábola, portanto, ele considera essencial para compreender o sentido da parábola o fato de que Jesus estava se aproximando de Jerusalém, que ele morreria logo. Ele diz porque os discípulos pensavam que o reino de Deus viria logo, e Jesus conta então esta parábola que é, na verdade, a versão de São Lucas da parábola dos talentos, um pouco diferente da outra versão que nós conhecemos. Aqui se trata de um rei, de alguém que vai ser coroado rei, chama 10 dos seus empregados, mas a ideia principal é a mesma, que nós devemos administrar os bens que recebemos de Deus. Nós não somos proprietários, mas administradores e, portanto, teremos que prestar contas daquilo que fazemos com o que recebemos de Deus.
e a resposta daquele que, na parábola dos talentos, como nós a conhecemos, mas o terceiro enterra os talentos, aqui na parábola ele guarda as moedas num lenço. Mas ele diz: tu és um homem severo, eu tive medo, porque colhes onde não semeaste, recebes o que não deste. E o rei diz: eu vou te julgar a partir das tuas palavras. Agora, Deus não exige aquilo que Ele não deu, não colhe aquilo que Ele não plantou. E muitas vezes nós agimos assim como esse homem, achando que Deus exige demais de nós, quando na verdade nós devemos a Ele tudo, e se Ele nos pede algo, nós achamos que Ele está pedindo demais. E tudo que nós temos, nós devemos a Ele. Se Ele exige, se Ele pede, é porque antes Ele deu. Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá os seus dons. Portanto, a justificativa daquele homem não tem fundamento. Ele se queixa que o patrão quer receber o que não deu, quando ele recebeu do patrão. Então vamos pedir nesta Santa Missa a Jesus a caridade, o amor para com o próximo de Santa Isabel da Hungria, a coragem, a fortaleza daquela mãe e dos seus 7 filhos da primeira leitura, e do Evangelho nós pedimos a Deus, daquilo que ouvimos no Evangelho, pedimos a Deus que nós possamos corresponder à sua graça, aos seus dons, não receber em vão a graça de Deus, mas administrar com sabedoria a vida, as capacidades, as graças que Deus nos deu. Amém.